Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bom? Estamos aqui de novo para trabalhar mais uma aula de geografia com vocês. Tudo bom, Paula? Tudo certo contigo, Fábio? Tudo tranquilo, passando calor agora em Porto Alegre, né? Tá complicada a situação da temperatura agora aqui. Horrível, tá horrível. Tô com o ventilador ligado aqui do lado, porque senão eu vou ficar suando na frente do computador. Bom, pessoal, vamos começar então com essa pergunta que é o título da aula, né? A gente selecionou essa pergunta que seria, né, do que você tem fome? Mas não é bem essa pergunta que a gente vai começar a aula de hoje. A pergunta que a gente começa é quais os alimentos que vocês mais comem no dia a dia de vocês, né? Então tem um pouco de relação, né? Do que tem fome. Não é, às vezes, a gente tem fome de comer, sei lá, um chocolate, de comer alguma coisa. Não é bem a fome, né? A vontade, né? Mas qual o alimento que tu consome mais no teu dia a dia? Eu vou falar de mim, depois acho que a Prof. Paula pode falar dela. Eu gosto muito de comer arroz, feijão, acho que são as duas coisas que eu mais como no meu dia a dia, quando eu tenho tempo para preparar. E aí, quando eu tenho que fazer uma comida muito rápida, eu acabo comendo uma massa, assim. Então, arroz, feijão, uma massa. Tomo bastante café. Parei de tomar refrigerante, agora tenho tomado bastante suco, porque refrigerante é muito açúcar, né? E gosto muito de comer legumes e vegetais. Gosto de fazer uma massa com pimentão, né? Eu gosto de comer tomate e alface, eu tenho comido bastante nas minhas refeições também. Mas acho que é isso, arroz, feijão. Como eu não como carne, né? Tem gente que provavelmente pode falar de carne, mas eu não como muita carne e eu acabo substituindo por outras coisas. De vez em quando aqui em casa a gente faz um bife de grão de bico, alguma coisa assim, para dar uma substituída na carne. E tu, Paula, tu também come mais ou menos a mesma coisa que eu, assim, arroz, feijão ou mais alguma outra coisa? Na verdade, eu não como, acho muito parecido com o normal. A alimentação é uma questão complicada, porque eu tenho muita sensibilidade alimentar, então acabou que a minha vida foi mudando muitos alimentos até eu mais ou menos chegar em coisas que não me façam mal, né? Por exemplo, o feijão me faz super mal. Feijão eu não posso comer de jeito nenhum, que fico mal. Leite não posso, que as pessoas vão comer. Então a minha alimentação ela não é muito padrão, né? Eu acabo substituindo, mas vamos lá. Por exemplo, em vez de leite de vaca, eu tomo leite de arroz. Então o arroz tá aí como algo que a gente costuma consumir mais, embora não costume ser na forma de leite, né? Eu como um ovo. O que mais? Deixa eu pensar. No almoço eu costumo comer arroz, carne e salada, que nem tu falou. Eu consumo iogurte também, uma coisa mais normal. Frutas. Lentilha tu não come? Lentilha adoro. Eu me lembrei agora também de lentilha. Lentilha é maravilhoso, eu amo lentilha. E o que mais? Tem mais uma coisa que eu ia dizer só pra fechar. Massa eu como. Eu tinha dito frutas, né? Frutas, exatamente. E café eu também tomo. Eu descafeinado, no caso, mas é café. Eu agora, nessa função da pandemia e tal, eu diminui muito o café pelo chimarrão. Até hoje, inclusive, eu não tomei chimarrão porque tá muito quente. Mas eu diminui bastante o meu consumo de café porque fazia meio mal pro meu estômago, assim. Talvez os alunos não tomem tanto café, porque café é muito coisa de quem é mais velho e tal, né? A galera, a primeira vez que toma café não gosta tanto assim. Né? Eu, pelo menos, eu não gostei a primeira vez, né? Mas... agora que tu falou de frutas, eu gosto... Banana é minha fruta banana preferida. É ótimo. Café da manhã, sempre banana. Maçã também eu gosto. E eu gosto de morango, mas é muito difícil tu achar um morango bom mesmo, mas eu gosto de morango. Também não posso deixar de falar da batata, né? Que a gente falou na aula lá de hidrografia, que batata também eu consumo bastante batata. Sim. Vai bastante, sempre quando eu vou na feira, a gente compra um saquinho de batata e sempre vai na semana. Então, seja purê de batata, batata frita e tal. Bom, a gente tá falando de comida, né? Agora, vou pensando vocês aí. O que vocês comem? Para dar uma ajuda nesse nosso pensamento, a gente trouxe essa manchete para vocês, que fala de uma pesquisa que foi feita entre 2017 e 2018, onde eles se preocuparam em saber qual era o que fazia parte da refeição da maior parte dos brasileiros. E café, arroz e feijão, nessa ordem, são os mais consumidos. Primeiro o café, depois o arroz e depois o feijão. Então, olha que... Curioso. A Paula, ela não tá tão diferente, né? Ela consome o arroz um pouco de uma forma de leite, consome café, só o feijão que não faz muito bem pra Paula, né? E vocês, pessoal, vocês comem arroz e feijão? A minha mãe sempre me incomodava, dizendo que tem que comer arroz e feijão, tem que comer arroz e feijão. E acho que de tanto ela falar isso pra mim, eu acabei com esse costume de comer arroz e feijão.
Bom, dentro dessa matéria também fala sobre a diminuição, tu falou do ovo, né? O brasileiro tem consumido bem menos ovos, né? Decaiu bastante o consumo de ovo no Brasil. Foi uma coisa que também estava nessa matéria aí, que a gente pode disponibilizar no link do YouTube, caso vocês se interessem, né, de ler toda a matéria. Bom, já que a gente tá falando de coisa boa, né, de comida é bom. Comida é bom. Bom, comida é bom, é ótimo. Vamos problematizar um pouquinho mais a situação da comida. Olha só, pessoal. Essa imagem eu peguei num site, numa notícia também, que mostra pra gente, aqui no Brasil, uma pesquisa feita pela Anvisa, que mostra para nós os alimentos que têm a maior concentração, né, o maior percentual de agrotóxicos dentro do alimento. Né? E olha só que pavor, o pimentão ali em primeiro colocado. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tá um númerozinho, tá bem difícil de ver, a qualidade não tá muito boa, mas 91% das amostras de pimentão tinham problema com concentração de agrotóxicos. Então, ou seja, a maior parte, né, dos pimentões que a galera acabou pegando para ver se tinha agrotóxico ou não, ele tinha, né? Morango, mesma coisa. E aí que eu digo que eu tenho muita dificuldade de encontrar morango bom, porque a maior parte do morango eu sei que tem bastante concentração de agrotóxico, né? Alface também tem, o pepino, terceiro colocado. Mas não vamos falar só dos ruins, né? Vamos falar dos bons aqui, ó. Batata, que todo mundo já sabe que eu sou fã de batata, né? Cebola, que eu sempre adoro refogar, as coisas com cebola também. E manga, que é uma fruta que eu gosto de comer, só é meio chata de descascar, né? Mas eu gosto bastante de comer manga. E é uma maçã que também não tem tanto se a gente comparar com aqueles outros. Desses alimentos aí, Paula, tem algum que tu consome bastante, que te preocupa aí com essa concentração de agrotóxicos? Então, na verdade, o que acontece? A minha mãe, que eu ainda moro com a minha mãe, ela que compra as comidas, né? E aí ela vai na feira que não tem agrotóxico, que é a feira orgânica. Então, embora eu consuma quase todos esses alimentos, eles já vêm com a garantia de que estes específicos foram produzidos sem agrotóxico, né? Top. E vocês, pessoal, já pensem em vocês aí, se tem alguma coisa que vocês consomem que tá aí nessa imagem, nessa tabela, né? Percebam aqui, deixa eu dar mais, eu vou ampliar aqui. Né, o feijão, ó, não tem tanta concentração, nem o arroz, nem o feijão. Então, ó, a maior parte dos brasileiros pode até ficar relativamente de boa que o arroz e o feijão não tem uma grande concentração quanto aqueles outros alimentos que a gente olhou ali em cima, né? Então, arroz, feijão e batata, tu pode comer tranquilo que não vai dar nada, né? Bom, pessoal, mas só afinal... fazendo um adendo aqui. Claro. É assim, tu comer tranquilo no sentido de agrotóxicos, né? Obviamente, quando a gente fala em termos de o que é importante para o corpo comer, também tem que consumir outros alimentos, né? Como frutas e verduras, mesmo que eventualmente eles, nesses quesitos, sejam super complicados. E justamente esse é um dos problemas, né? Uma coisa que é importante para o corpo e aí coloca as pessoas num dilema. Tipo, eu tenho que comer fruta, por exemplo, eu adoro morango, só que os morangos costumam ter um monte de agrotóxico. Então, isso também é um ponto pra gente ficar de cara, assim, né? Tipo, poxa vida, um negócio que era pra ser bom, era pra fazer bem. Aí tu come achando que tá fazendo bem e, na verdade, tá cheio de agrotóxico. É verdade, né? A gente tem que se preocupar. Mas também não é por isso que tu tem que deixar de comer verdura, legume, né? Pelo amor de Deus. Não vai dizer pra tua mãe e pro teu pai, os professores lá de geografia disseram que comer legume e verdura vai dar agrotóxico no nosso estômago. Não é bem assim. Até porque muitos dos produtos que a gente consome que são industrializados, que nem um salgadinho, que tem milho no salgadinho, que também alguns outros têm soja, tanto o milho quanto a soja também tem concentração de agrotóxico. Só que é mais difícil de perceber isso depois do processo de industrialização, de dizer o quanto que tem de concentração de agrotóxico ou não nesses produtos industrializados. Então, eu sempre prefiro o produto in natura, é melhor, mais saudável, por mais que tenha essa concentração, só dar uma lavadinha também já ajuda, né? Inclusive, até aproveitando que a gente está falando sobre isso, tem um podcast que eu gosto de ouvir, que o nome é Jornal do Veneno, que fala sobre a questão do uso de agrotóxicos e quebra um pouco de alguns estigmas que tem no nosso dia a dia. Até se vocês gostam de ouvir podcasts, pode procurar lá, Jornal do Veneno, é bem legal, bem interessante, tem bastante coisas legais lá nesse podcast. Bom, tá, pessoal. Beleza. Aí a gente está vendo, então, essa questão da concentração de agrotóxico nos alimentos. Agora, a gente trouxe um gráfico para mostrar o consumo de agrotóxicos no Brasil, como ele deu um boom nos últimos anos, né?
Se tu olhar aqui, ó, nesse eixo horizontal, tem os anos 2000, 2001 até 2017. E aqui em cima, né, é o número de toneladas que é utilizado de agrotóxico no Brasil. Vai de 100 toneladas até 550 toneladas, né? Se a gente for olhar, olha só, desde os anos 2000, o Brasil aumentou em muito o número de uso de agrotóxicos nas plantações, especialmente de 2006 para frente. Olha só essa curva que esse gráfico está fazendo. Em 2006 eram 200 toneladas, né? Quando a gente chegou em 2017 já foram para 550 toneladas quase. Então aumentou muito no intervalo de 10 anos, né? Mais que dobrou no intervalo de 10 anos o consumo de agrotóxicos no Brasil. E não é à toa que estão muitos daqueles produtos que a gente vê ali que tem uma alta concentração de agrotóxicos. Aqui, uma outra tabela que mostra agora o papel, a relação do Brasil com os outros países do mundo para ver quem é que mais consome agrotóxico, né? E o Brasil se destaca ali em primeiro lugar. Em segundo está os Estados Unidos, depois vem a China, o Japão, a França, a Alemanha e o Canadá. Então o Brasil se destaca quando a gente fala em consumo de agrotóxicos, né? E para ajudar a interpretar um pouco essa questão, eu procurei um mapa que mostra a quantidade, né, de propriedades rurais espalhadas pelo Brasil que utilizam agrotóxicos. Então, olha só a legenda desse mapa, ó. Quanto mais clarinho for a legenda, de 0 a 20% aqui, quer dizer que o uso de agrotóxicos não é tão grande. E quanto mais escura for essa legenda, de 80% a 100%, quer dizer que a maior parte daquelas propriedades que existem naquele espaço utilizam bastante agrotóxico. E se vocês forem olhar, ó, a gente está aqui onde está minha mãozinha, aqui em Porto Alegre, né? Aqui no Rio Grande do Sul, olha como o Rio Grande do Sul está escuro, como se utiliza bastante agrotóxico. Também aqui em Santa Catarina, no Paraná, aqui no Mato Grosso, onde está meu mouse agora, bastante consumo de agrotóxicos. Então, eles estão bem espalhados pelo Brasil, né? Mas, enfim, o que é um agrotóxico, pessoal? Por que a gente usa o agrotóxico? E qual é o problema da gente utilizar? Porque a gente está falando que tem utilização e presença de agrotóxicos nos alimentos, né? E se a gente utiliza eles, qual é a vantagem? Bom, pessoal, para responder essas perguntas, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo. A gente vai ter que ir lá para a década de 50, década de 60, depois de ter acontecido a Segunda Guerra Mundial. Nesse momento da história da humanidade, a produção de alimentos se tornou uma preocupação, porque muitos países, enquanto eles estavam guerreando, né, eles se voltavam tudo para a questão da guerra e deixavam muitas coisas de lado, como, por exemplo, a produção de alimentos. E aí, nesse momento, depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 50, década de 60, começou uma revolução no meio agrário, no meio rural, que é o que a gente chama de Revolução Verde. A Revolução Verde tem como objetivo acabar com a fome no mundo. Foi para isso que ela foi criada, né? E ela é representada pela evolução das técnicas agrícolas. Então, aquela situação que a gente já conversou em outras aulas, né, de botar um maquinário no campo, porque isso acelera o processo produtivo, né? Começa a se descobrir também novas técnicas de plantar, isso muito com pesquisas, com ciência envolvida, e aí que começa a surgir esses produtos químicos que vão ser utilizados nas plantações para fazer com que a planta consiga sobreviver a qualquer intempérie que apareça, né? Qualquer desgaste ou alguma praga. Então, o agrotóxico é um elemento químico que é aplicado nas plantações para inibir com que as pragas existam nas plantações e acabem com essas plantações. Então, se o produtor utilizar agrotóxico na sua fazenda, ele vai ter mais certeza que aquele produto que ele plantou, ele vai ter uma certa produtividade, vai ter uma certa quantidade, mais certamente. Se ele não utilizar agrotóxico, ele vai ter que depender muito se vai ter uma praga ou não vai ter praga. E é para isso que o agrotóxico serve, principalmente, para combater, sejam fungos, até mesmo roedores, para não deixar esses bichos, né, atacar nas fazendas. Então, o agrotóxico é isso, são elementos químicos. A gente utiliza para ter mais segurança na plantação. Mas e qual é o problema? Bom, a vantagem a gente já viu, né? Que tem menos chance de ter praga. Mas qual é o problema? E aí, tu quer comentar alguma coisa sobre isso, Paulo? Algum problema, alguma coisa dessas coisas que a gente conversou agora? Eu acho que não, acho que segue aí teu raciocínio. Beleza. Bom, então qual é o verdadeiro problema que a gente tem de utilizar agrotóxicos, né? Trouxe aqui, primeiro,
a questão da forma de aplicar o agrotóxico. Essa imagem que vocês estão vendo seria a forma mais correta de utilizar um agrotóxico. Essa galera toda aqui, ó, eles estão usando o que a gente chama de EPI, que são equipamentos de proteção individual. Eles utilizam máscara, luvas, toda uma roupa que protege eles do contato com esses produtos químicos que podem fazer mal, né, para a saúde dessas pessoas que aplicam. Então, esse é o jeito certo de aplicar um agrotóxico. Mas, no Brasil, a gente tem um sério problema. Que no Brasil a gente libera tanto agrotóxico, só que a gente não... O governo, o Estado, né, ele acaba não dando assessoria suficiente para o produtor agrícola produzir dessa forma. Porque olha como é que a maior parte dos produtores agrícolas aplicam agrotóxico. Assim. Sem luva, sem máscara, direto na plantação. E será que ele tendo contato com esse produto químico pode trazer alguma coisa de ruim para a saúde dele, né? Qual é o problema, então, de fato? Então, o primeiro problema é que a gente deveria aplicar isso de uma forma correta, né? Se tem um jeito de aplicar, é porque aquele jeito tem um motivo. E aqui a gente traz uma notícia para vocês, falando aqui do nosso estado, né? Uma notícia de 2016, se eu não estou enganado, isso, 2016. Agrotóxicos, depressão e dívidas criam bomba relógio de suicídios no Rio Grande do Sul. E essa matéria, ela traz um caso de uma família que planta fumo, planta tabaco aqui no Rio Grande do Sul, e que o marido dessa moça que aparece na imagem, ele se suicidou justamente por conta de uma forte depressão que ele estava enfrentando e também associado à dívida que ele criou com essas empresas que vendem agrotóxico. Porque imagina só, tu tá produzindo ali na tua fazenda sem usar agrotóxico, sujeito às pragas, mas o teu vizinho tá produzindo com agrotóxico e a produtividade dele é muito melhor do que a tua. E tu acaba perdendo nessa competição. E aí tu tem que pegar um empréstimo, investir para tu conseguir equiparar essa competição. E aí, qual é o problema? Tu pega um empréstimo, muitas vezes tu não consegue pagar essa dívida. Isso também influencia, né, na saúde mental das pessoas. Então, aqui a gente está vendo uma consequência direta para o agricultor, né? Teve a questão da depressão, porque os elementos químicos, eles mexem com a química do cérebro também, e a questão do endividamento, geram essa bomba relógio. E é importante destacar que quando surgiu toda essa nova tecnologia, toda essa forma de plantar, imagina o seguinte, quem é que vai ter capacidade de comprar um agrotóxico desse? É só quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro vai ser muito difícil de comprar. E aí a gente diz também que essa Revolução Verde, apesar de melhorar as práticas agrícolas, melhorar a produção de alimentos, né, a gente produz mais alimentos, mas ele torna o campo mais desigual. Muita gente acaba perdendo essas terras porque eles fazem empréstimos, colocam essa terra como uma segurança para o banco. Se ele não consegue pagar o empréstimo, ele acaba perdendo a terra. E aí o que acontece com esse agricultor? Ele pode ir em direção às cidades porque ele acabou perdendo sua terra, que é o ganha-pão dele, literalmente, todos os dias, né? Então, a gente sabe que aqui no Brasil, uma grande consequência da chegada dessas novas tecnologias foi ampliar a desigualdade que existe na distribuição de terras no meio rural, né? Então, além dessa questão da saúde do agricultor, também uma questão estrutural sobre a divisão de terras no Brasil. Mais uma manchete aqui. Agrotóxicos que matou 50 milhões de abelhas em Santa Catarina em um só mês. Então, ó, no nosso estado vizinho aqui do lado. E eu vou voltar lá naquele mapa para a gente localizar, ó. Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os dois estão bem escuros nesse mapa, então tem alto uso de agrotóxico. E essa questão das abelhas, né? Ah, por que eu vou me importar com uma abelha se ela pica, me dói, se ela sempre vem na minha Coca-Cola quando eu abro Coca-Cola? A abelha, pessoal, ela tem um papel importantíssimo para a polinização da maior parte dos alimentos que a gente consome. Mais de 70% dos alimentos que a gente consome, como tomates, principalmente frutas e legumes, eles precisam das abelhas para serem polinizados. Então, se a gente utiliza agrotóxico, isso causa um aumento da morte de abelhas, pode diminuir, né, a quantidade desses produtos que a gente precisa tanto para poder viver. Então, a mortandade de abelhas, a questão do agricultor, então são algumas consequências, né? Alguns dos problemas que a gente pode ter associado ao uso de agrotóxico. Não sei se a Paula quer falar alguma coisa, eu me palestrei aqui porque eu gosto bastante desse assunto. É bem interessante. Eu gosto de falar sobre isso. Então, queria falar que, por exemplo, quando o Fábio estava falando assim,
eu resolvi não usar agrotóxico e o meu vizinho usou, e aí eu vi que a produtividade dele era melhor que a minha, e então isso me deu vontade de usar agrotóxico, né? Então, o que acontece? Como o Fábio estava falando, esses compostos químicos foram desenvolvidos para aumentar a produtividade a partir, então, dessa possibilidade de não ter pragas nas plantações, né? Só que tem algumas consequências algumas considerações dentro dessa questão. A primeira é a questão da quantidade, né? Então, assim, não existe consenso mundial de o quanto que é certo ou errado de tu aplicar de cada agrotóxico em cada cultura. Isso são definições de cada país. E aí, isso vai variar. Então, tem países que vão dizer que quantidade X de agrotóxico o máximo que tu pode usar, e tem países que vão dizer que é outra quantidade. E no caso do Brasil, essa quantidade máxima, ela é muito expandida em relação a outros países. Então, assim, o Fábio estava mostrando, por exemplo, os dados que a gente consome mais agrotóxico, porque é isso. A gente tem clareza de que muitas vezes o quanto a gente usa de agrotóxico, isso extrapola muito o que seria o necessário para ele trazer os benefícios que ele eventualmente pode trazer na questão da produtividade, né? Então, existe um limite até o qual ele é ok, ele realmente ajuda na produtividade e não prejudica a saúde humana. E existe um limite, e passar desse limite, ele passa a ser, inclusive, nocivo para a nossa saúde. E um dos efeitos, né, que já se sabe, que nem o Fábio estava dizendo, é que o uso de alguns agrotóxicos específicos aumenta a propensão do cérebro de quem tem contato direto com esse produto químico desenvolver depressão, né? Porque a depressão, ela não é uma coisa psicológica, ela é um desequilíbrio químico de substâncias químicas no nosso cérebro. Então, alguns agrotóxicos, eles ajudam a aumentar a chance que as pessoas têm de ter depressão. Então, por isso que ele estava fazendo aquela relação entre agrotóxico e depressão. E outro ponto muito importante é que, assim, existe um movimento que defende, né, que, na verdade, se a gente fizer a plantação de forma que as culturas coexistam, isso é complicadinho, eu sei, mas vamos lá. Como que a gente pensa agricultura hoje? A gente pensa assim, ó, aqui eu vou colocar as alfaces. Aí limpa a área e ali tu planta alface. Aí vem praga de alface. Como que é a maneira que a gente pensa hoje? Bom, vou colocar agrotóxico que mata as pragas de alface para eu poder ter alface. Então, esses movimentos que são chamados de movimentos agroecológicos, o que eles dizem? Que para não ter pragas, em vez de tu dizer aqui alface, limpar a área e botar alface, tu tem que, por exemplo, plantar alface no meio de outras culturas de tal forma que exista um equilíbrio biológico daquele ambiente e que a alface consiga se desenvolver, porque a praga da alface não vai aparecer porque tu plantou, por exemplo, uma outra planta que tu não quer para ti, mas que aquela praga gosta mais do que a alface, por exemplo. Então, tu planta junto uma planta que é o que tu chama de praga, que na verdade é um inseto, né? Gosta, ele vai se alimentar, vai deixar a tua alface em paz e tu vai poder também comer a tua alface. Então, existem formas, né? Existe esse movimento agroecológico que defende que existem formas da gente não usar agrotóxico na produção. Só que essas formas, elas não são muito conhecidas, elas são pouco conhecidas do público em geral e mesmo de agricultores, né? E elas, é isso, assim, ainda são pouco conhecidas. Então, acaba que... Como que as pessoas vão fazer as coisas? Elas vão mais ou menos ver como que os outros estão fazendo para ir fazendo também. Então, como a gente ainda tem poucas pessoas que produzem dessa forma e esse conhecimento não é muito difundido, o mais normal é a gente escolher o que a gente vai plantar num lugar, plantar essa coisa e usar o agrotóxico específico para aquela cultura para a gente ter a produtividade dela. Então, olha só como é complexo esse assunto, né? Coloca dois lados aí dessa moeda que a gente tem, que é o uso de agrotóxicos, né? Bom, e uma outra consequência que a gente também tem no dia a dia do uso de agrotóxicos, que também foi feita por uma pesquisa feita pela Anvisa, que mostra a concentração, né? Que mostra a presença de agrotóxicos na água que sai da torneira das casas das pessoas. E aí tem alguns municípios que testaram em torno de 27 tipos de agrotóxicos. Teve alguns municípios que tiveram presença dos 27 tipos de agrotóxicos da água que saía da torneira.
né? Então, é algo que está lá no campo, que pode prejudicar o produtor rural, mas também afeta nós aqui na cidade, né? Então, não é algo isolado, não é porque está no campo que não tem a ver com a nossa realidade, né? Bom, mas é possível a gente plantar sem utilizar esses produtos químicos? Né? Como que os agricultores produziam antes de utilizar o agrotóxico? Eles não produziam comida? Claro que produziam, né? Mas era uma forma diferente da forma que a gente produz hoje, que é uma chamada agricultura convencional, né? Como a gente produz hoje. E a Prof. Paula explicou ali e trouxe uma ideia muito boa em relação o que a gente pode fazer para diminuir o uso desses elementos químicos, né? E uma das coisas é a agroecologia, que vem surgindo muito nos últimos anos, justamente para contrapor essa agricultura convencional, que a gente já está acostumado e que pode fazer mal para a nossa saúde, e também a questão dos produtos orgânicos, que são aqueles produtos que a gente planta sem utilizar esses elementos químicos, sem utilizar agrotóxico, que é o caso que a Paula falou, que a mãe dela compra os produtos orgânicos toda semana na feira, né? Então, existe como uma forma de produzir? Claro que existe. Só que a gente, como ela falou, como a gente usa há tanto tempo, as pessoas falaram que era assim que tinha que produzir, então a gente acabou aceitando isso, né? E existe alguma forma de controlar a praga sem ser o agrotóxico? Aquela associação que a Paula falou do alface junto com outros cultivos agrícolas é uma forma muito boa, porque a gente vai ter uma maior biodiversidade de espécies nesse espaço. E tendo mais biodiversidade de espécies de vegetais, a gente também vai ter mais biodiversidade de espécies de animais, de insetos também. E aí a gente pode criar uma cadeia alimentar natural. E aí a possibilidade de ter pragas é muito menor do que quando a gente planta só uma coisa em um determinado local. Então, se a gente diversificar o cultivo, né, a gente vai ter menos chance de ter praga porque tem uma cadeia alimentar natural montada ali. Então, o monocultivo, plantar só uma coisa na fazenda, é o contrário do que a natureza precisaria, né? E também, hoje em dia, com a evolução das pesquisas, a gente consegue saber qual é a cadeia alimentar que existe no habitat que a gente está falando. Então, é uma prática que a gente também tem para diminuir o uso de agrotóxicos, é o chamado controle biológico, né? Tem um caso que é muito aplicado nas fazendas que plantam arroz aqui perto de Porto Alegre. O arroz orgânico também está sujeito a pragas, né? Então, o que eles fazem? Eles colocam um pato, não sei exatamente qual é a espécie do pato, mas é um marrequinho, que ele se alimenta da larva que é considerada a praga do arroz. E aí a gente gerou uma cadeia alimentar natural, sem precisar utilizar esses elementos químicos para matar aquela larvinha que ia afetar a produção de arroz. Então, uma alternativa é o controle biológico, que a gente chama, que é estabelecer uma cadeia natural e diminui muito o uso desses agrotóxicos, né, e traz impactos bem menores, né, para a saúde do agricultor e também para a nossa saúde aqui nas cidades. Perfeito, é isso aí, exatamente. Então, pessoal, a nossa aula de hoje era para conversar um pouco a respeito dos usos de agrotóxicos, e a nossa próxima aula tem relação com a questão da agricultura, que logo mais vocês vão ter acesso a ela. Valeu, pessoal? Então, muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham conseguido fazer reflexões interessantes a respeito do uso de agrotóxicos. Obrigada, tchau, pessoal. Obrigado. Até a próxima aula.